Amém. Eu queria meditar com os irmãos hoje sobre algo fundamental para nós sabermos se somos filhos de Deus, se somos homens regenerados. E está em Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22. E diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Nós temos nos nossos dias as definições mais confusas do que é a fé, do que é estar no reino de Deus, porque as pessoas pegam aquilo que elas são e elas, em vez de olhar para a palavra de Deus e para como ela define, como ela age, elas em vez de serem confrontadas pela verdade, a verdade de Deus, ela nos santifica, ou se nós não somos regenerados, ela nos regenera, ou nós somos chamados eficazmente através da palavra, quando ela nos confronta com a verdade. Se nós não somos confrontados pela verdade, se nós contornamos a verdade, então é óbvio que nós não somos santificados, por não sermos de fato uma nova criatura, e nem estamos sendo chamados. Mas as pessoas fazem isso, elas pegam aquelas coisas na vida delas que a Bíblia confronta e elas colocam aquilo à parte, e elas têm uma explicação humanista para aquilo estar lá. Eu lembro que uma vez eu pregando aqui, mencionei um amigo que eu tinha na escola, que ele tinha um grave problema respiratório. E durante os anos que eu estudei com ele, ele tinha uma carta lá, ele tinha uma carta, um atestado médico, e ele nunca tinha que fazer os exercícios físicos que a gente fazia. Tudo que era mandado a gente fazer de exercício físico, ou qualquer coisa que exigia, qualquer esforço, ele estava fora. E uma vez a gente estava numa aula, ele começou a passar mal, ficou meio azul, né? Sem ar, e tiveram que correr, dar o remédio, chamar a ambulância. Ele realmente tinha um problema sério. Então você vê, ele tinha um atestado que dizia que ele não precisava fazer. Várias vezes ele estava fazendo aquelas coisas cansativas e olhava, ele estava lá sentado. Há pessoas que pensam que no reino de Deus esse tipo de coisa existem, ou então as pessoas apelam para outras coisas estranhas, do tipo se você tivesse um filho com esse problema, se você tivesse esse problema, se você é a sua esposa, o teu pai, o teu amigo, essas coisas são totalmente sem sentido. Ou se você tivesse os meus problemas. Queridos, a verdade não é definida assim. A verdade não é definida de como meu filho vive e como meu filho morre. A verdade existia antes dos meus filhos. Quando eu olho para a Bíblia, eu não penso, se isso aqui for verdade, então meu filho está perdido, então vou ter que mudar isso, porque isso era julgar a verdade com base na vida dos meus filhos. Mas a verdade é o oposto. O Jonathan Edwards manda uma carta para o seu filhinho de 9 anos para certificar se ele era salvo ou não. Em vez de Jonathan Edwards ajeitar a verdade para o seu filhinho de 9 anos que ele amava, ele olhava para o seu filho de 9 anos através da palavra e pensava: filho, eu estou preocupado com você. É assim que nós olhamos para a palavra de Deus. Nós vimos o texto aqui. Eu estava vendo um documentário sobre NASCAR. É um esporte que eu não entendo muito, né? Que é uma corrida que os americanos que gostam mais. E o documentário era sobre isso, mas apesar de eu não assistir, é interessante, né? Alta velocidade. Eles estavam falando sobre um piloto chamado Brooke Robinson, que era um gênio pilotando o carro. Eu estava lá olhando, e ele era incrível, e ele tinha uma coordenação motora maior do que todos. O fato é que o cara pilotava melhor do que as pessoas, tipo, um dos melhores de todos os tempos. E alguém lá no documentário, falando a respeito dele, disse que era como se ele era tão melhor do que os outros, que ele era como se ele tivesse descido de um plano superior, de uma dimensão superior, para aperfeiçoar esses talentos que só quem estava nesse plano superior tem. Ele veio para cá, e o que diferenciava ele
das outras pessoas que pilotavam, que parecia que ele tinha coisas que não era o que todo mundo tinha. Ele tinha vindo de um plano superior. E aí, no final, a pessoa diz assim: exceto, é claro, que sabemos que não existe uma dimensão superior, um plano superior. Simplesmente o Robinson é genial mesmo. Ele não desceu de plano superior nenhum. Ele realmente pilota como ninguém. Então, você e eu não gostaríamos de fazer as coisas e viver nossas vidas, trabalho, nossa vida interior, a maneira que nós lidamos com o mundo. Nós estávamos dizendo que Jesus disse que do mundo nós teríamos aflições. Então, a maneira como nós lidamos com o mundo, com a vida, com as coisas boas e ruins, com a nossa vida interior, com nossos relacionamentos, de tal maneira que as pessoas olhassem para nós e dissessem: essas pessoas parecem que elas desceram de uma dimensão acima, elas desceram de um plano superior, elas estão aqui, mas elas reagem às coisas como se elas tivessem descido de um plano superior, e elas estão aqui só desenvolvendo essa coisa que é superior. Você viu que lá no caso do piloto, do Robinson, eles disseram no final: mas não existe plano superior. A Bíblia nos diz que isso deve ser verdade para nós, cristãos. Isso é o que deve ser verdade para todas as pessoas que nasceram de novo. E tudo por causa desse versículo e dessa afirmação em particular, dessa verdade aqui. O capítulo 2 de Efésios, como todo o livro de Efésios, é incrível, né? Ele diz assim: você não é mais estrangeiro e forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Paulo, em outro lugar, em Filipenses 3:20, diz assim, ele diz a mesma coisa, de uma maneira diferente. Ele diz: nossa cidadania está no céu. A palavra cidadania aqui, que ele usou em grego, é boa, é uma pequena palavra, que em grego é politeuma. A nossa politeuma está nos céus. Dessa palavra politeuma que vem a nossa palavra política em português. Ou seja, nós podíamos falar assim: a nossa política, em vez de igual a tradução daqui, nossa cidadania, é bom também, mas a nossa política está no céu. Nosso modo de viver entre as pessoas, a política da nossa vida veio do céu, está no céu, não está na terra. A maneira com que nós vivemos, a maneira que nós reagimos às coisas, à vida, as coisas boas, as coisas ruins, o nosso modo de nos comportar diante das situações, igual Robinson lá, diante de todas as situações que surgiam no autódromo lá da NASCAR, ele reagia de uma maneira que as pessoas disseram: esse cara parece que desceu de um plano superior. Então, é o que Paulo está dizendo, a nossa politeuma, a nossa maneira de reagir, a política da nossa vida, ela é do céu, sabe? Em vez de Paulo falar de um plano superior, ele está falando do céu, melhor. É o que ele está dizendo. Agora, que diferença faria se isso for verdade para um grupo de pessoas como nós aqui? Que diferença faz se um determinado grupo de pessoas são cidadãos do céu? A política da vida deles vem do céu. A maneira com que eles se relacionam com tudo vem do céu. Que diferença faz se um grupo de pessoas vive sua cidadania, compreende e vive ela? Essa é a política da sua vida. Que diferença faz? Faz toda a diferença do mundo. Paulo está dizendo para nós. Significará a diferença de haver ou não alegria, estabilidade na vida privada e pública, criatividade, excelência, que domina, é a política que domina a nossa vida quando nós estamos sozinhos e quando nós estamos no meio da vida, do trabalho, da escola. Então, para pegar o ponto, imagine que você está em algum país totalitário. Você está no Irã. Você está lá como cidadão brasileiro, cumprindo uma missão que o Brasil te deu para estar lá, como tem brasileiros lá. Em que condição você está lá? Por um lado, você se adapta ao Irã, no sentido de que você o quê? Aprende a língua,
Porque como é que você vai ser útil para o Brasil, lá no Irã, se você não sabe a língua do Irã? Você aprende a língua, você observa a cultura deles, a maneira com que eles se comportam, observa os seus costumes. De alguma maneira, você adapta a sua vida àquele lugar, mas em outro nível, no nível mais importante, você é um cidadão brasileiro. Você não é um cidadão daquele estado totalitário. Aquele governo não tem poder sobre você. Os deveres e os direitos que você desfruta são os deveres e os direitos de um cidadão brasileiro. Esse país, esse governo, por mais totalitário que ele seja, e embora você não esteja lá para desrespeitar aquele país, você não pertence a ele, ele sabe disso. Ele sabe que você está lá e que você pertence ao Brasil e que você é um cidadão do Brasil e está sobre as responsabilidades, os deveres daqui. Ele realmente não tem os mesmos direitos sobre você que ele tem sobre os cidadãos dele. E ele sabe disso. Então a Bíblia diz que isso é o que significa ser cristão no mundo. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que no momento em que você é levado pelo Pai a Cristo, no momento em que você é chamado eficazmente, no momento que você é regenerado, a sua cidadania é transferida do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você morava nesse lugar totalitário, na verdade você era um iraniano mesmo, assim, sabe? Mas você foi transportado do império totalitário, império das trevas, e você é levado, a tua cidadania muda do império das trevas para o outro reino, para o reino do Filho, o reino do Filho do seu Filho amado, ou algumas traduções, o reino do Filho do seu amor. Diz assim: pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Naquele momento, você tem um novo conjunto de direitos e deveres. Como você está no Irã, mas tem um conjunto de direitos e deveres como cidadão brasileiro, lá está lá o nosso corpo diplomático, eles têm os deveres e os direitos de um cidadão brasileiro. Então, é uma nova maneira de se conduzir com outras pessoas, uma nova maneira totalmente nova de se relacionar com o mundo. Sua política mudou, a politeuma que o apóstolo Paulo falou. A sua política de vida mudou. Você agora pertence ao reino do Filho do seu amor. Essa é a sua cidadania. Por isso que Paulo diz: a sua cidadania está nos céus agora. É uma maneira totalmente nova de lidar com a vida. Malcolm Muggeridge, que foi um jornalista, escritor, satírico, e ele também foi um soldado espião na Segunda Guerra Mundial, e ele se tornou um acadêmico, e depois ele também foi membro e espião do M16. Ele é tipo um 007, não é? Durante parte da sua vida, e ele foi reitor da Universidade de Edimburgo. Então, cara, assim, um monte de coisas, mas no final da vida ele se tornou um cristão. E ele, falando a respeito disso, ele diz assim: como cristãos, sabemos que aqui não temos uma cidadania contínua. Não sou cidadão do Império Britânico de verdade, que coroas rolam no pó aqui, e que todo reino terrestre deve em algum momento ruir. Como cristãos, também reconhecemos um rei que o mundo não coroou e que o mundo não pode destruir. Assim como somos cidadãos de uma cidade que os homens não construíram e que os homens não podem destruir. Eles, agora que somos cristãos, o nosso rei não foi coroado por este mundo, e este mundo então não pode tirar a sua coroa. Nós somos cidadãos de uma cidade que os homens não construíram e eles não podem destruir. Você vê, nós temos outra cidadania. Cristãos vivem como se isso fosse verdade, porque é verdade, porque essa é a descrição. Agora vocês não são mais estrangeiros, forasteiros, vocês são concidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus, ou a cidadania de vocês está nos céus.
A política da vida de vocês não tem nenhuma relação com o mundo que vocês estão vivendo. Então, nós devemos lembrar isso todos os dias e entender as implicações da maneira consistente em todas as áreas da nossa vida. Você vê que ser cristão ou ser regenerado não é algo que a gente adiciona à vida, como seríamos ou somos, se isso é verdade sobre nós. Seríamos uma comunidade mais atraente. Eu gosto de usar essa palavra, de todas as muitas comunidades da humanidade. Porque como nossa cidadania está nos céus, nossa maneira de lidar com o mundo cheio de aflição é diferente. Porque o nosso rei, que não foi coroado pelos homens, nem pode ser destituído por ele, diz assim: a minha paz vos dou, no mundo tereis aflições. Mas ninguém no mundo tem esse rei, mas ninguém no mundo tem essa cidadania, essa politeuma, essa política de vida. Só nós. É isso que Paulo diz que é a nossa realidade. A palavra cidadania aqui então é boa, quando a gente entende ela na sua naquilo que Paulo está expressando, a nossa politeuma, a nossa política de vida. Não, as pessoas às vezes dizem: a minha política de vida é a seguinte. Ele tem lá o jeito dele. Então, a nossa não, a nossa vindo do reino do seu Filho amado, ou do reino do Filho do seu amor. Agora, o que significa ser um cidadão? O que é essa verdade? Esse verso 19 nos dá essa verdade, tanto negativa quanto positivamente. Primeiro ele nos diz que o que nós não somos mais, e depois ele diz o que nós somos, o apóstolo Paulo. Ele diz: você não é mais o quê? Estrangeiro e forasteiro, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Isso é o que ele diz o que você é e o que você não é. O que você é? Você não é nem estrangeiro nem forasteiro. E o que você é? Concidadão dos santos e membro da família de Deus. Eu queria olhar essas duas coisas. A forma negativa, primeiro, o que a gente não é, e depois o que a gente é. Vocês não são mais estrangeiros e forasteiros. Agora, a palavra estrangeiro aqui é xenoi, em grego, da qual vem nossa palavra xenofobia, que significa ódio, xenofobia, né? Ódio ao xenoi, que é o que Paulo diz que a gente não é mais. Xenofobia, então, é ódio a pessoas de outra cultura, pessoas de outras raças. Significa literalmente estranho. Isso significa que uma pessoa que não se que não se encaixa, né? Xenoi, assim, porque tudo que ele vê à volta dele é diferente dele. Ele não conhece o idioma, ele está num país que ele não conhece o idioma, ou ele conhece, mas mal, as pessoas não entendem muito bem ele não conhece a cultura. É como se você estivesse lá na China, você conhece a cultura, o que eles estão fazendo, o que eles estão comendo, o que eles estão assistindo, que diverte ele, tudo é estranho, a roupa que eles estão vestindo, você não conhece, ele não conhece os costumes, ele está desorientado, tudo à sua volta é estranho, nada é familiar para ele se sente cortado, isolado, ele simplesmente não se encaixa. O xenoi, ele não se encaixa lá no mundo chinês, no mundo oriental, porque ele é ocidental. Agora, o que é intrigante aqui é que Paulo não está dizendo assim: agora que vocês foram regenerados, vocês se tornaram xenoi, vocês agora não encaixam mais no mundo, agora tudo é estranho para vocês. Ele está dizendo o quê? O contrário. Agora vocês não são mais estrangeiros, agora vocês não são mais forasteiros. O que naturalmente você pensaria o contrário. Se você passou a ser um cidadão do céu, assim, a tua politeuma está no céu, né? A tua cidadania, a política da tua vida é do céu, então você passou a ser estranho. Agora você é estrangeiro, né? Seria isso. Mas Paulo aqui nesse texto está falando o contrário. Isso é intrigante. Ele está dizendo o seguinte: essa é a condição do mundo. Cada pessoa do mundo que não é regenerado é um estrangeiro.
é um forasteiro. Agora vocês não são mais forasteiros, nem estrangeiros. Então, ele não diz que você está ambientado e se divertindo quando não é cristão, aí você se torna cristão e, consequentemente, você agora está tudo estranho. Ao contrário, ele diz, consequentemente, você não é mais estrangeiro e forasteiro, não mais. Colossenses 1,13 diz, porque ele nos resgatou do império das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Como nós vimos aqui em Efésios 19, ele diz, você estava em um estado de alienação, de estranheza, vocês eram alienados de Deus, vocês viviam separados da vida de Deus. O ponto que Paulo quer mostrar, que é o contrário daquilo que intuitivamente nós iríamos, é que se você não está em contato com o Criador, o mundo dele é estranho para você. Você não está em contato com a realidade, você é um xenói, você é um forasteiro no mundo dele, porque ele criou um mundo, ele criou as leis que regem o mundo, ele criou como o mundo funciona, ele criou como seu corpo funciona, como sua alma funciona, como seu coração funciona, e agora você está alienado dele. Então o mundo dele para você é estranho. Você está vivendo uma vida o ponto é que se você não está em contato com o Criador, se você não está em Cristo, de volta, ligado a Deus, se você está vivendo uma vida de desobediência, se você não está vivendo uma vida que a graça dá, uma vida de fé em Cristo, a condição em que você se encontra é de fragmentação, é de incoerência, é de isolamento, você está em pedaços, versus ser inteiro, ser coerente, ser livre. Você não é livre. Agora, a Bíblia ensina isso em todos os lugares. Não é que antes de se tornar um cristão você estava ótimo, em ótimo estado, e que em seguida você entra no vamos trabalhar agora. Ser cristão é isso, ficar em desconexão com a vida, com o mundo. Antes você estava se divertindo muito, mas agora você não vai se divertir mais, porque agora você é cristão. As pessoas ao longo dos anos me disseram, olha, eu adoraria me tornar cristão, mas primeiro eu quero aproveitar a vida. É claro que nesse momento você tem que dizer que a pessoa, o que você acha que é se tornar um cristão? Você não pode se tornar cristão quando você quiser. Se tornar cristão é nascer de novo. Você não pode dizer isso, vou me tornar cristão daqui a um ano. Você pode dizer isso. Você entendeu o que é o cristianismo. Você ouviu algum suposto cristão falando sobre um evangelho falso e tem uma ideia errada. Você não pode se tornar cristão daqui a 2 anos. Ser cristão é ser de novo. É algo que não depende de você decidir se vai ser hoje ou amanhã ou daqui a 2 anos. Você não pode fazer ou se tornar quando quiser. Cristão, você é tirado do império das trevas e levado para o reino do seu Filho amado. Você se torna cidadão do céu, não é assim? Tem essa cidadania lá. Então essa pessoa diz, eu sei o que significa ser cristão, mas eu quero me divertir por um tempo, então eu vou me tornar um cristão mais tarde. Eu posso fazer isso quando quiser. Ele não entende o evangelho. Você não pode se tornar isso. A Bíblia diz que antes de você ser um cidadão do reino, você está num estado de estranheza, você está em pedaços, você não consegue compreender a sua vida, nem a sua alma, você está por exemplo, há uma palavra que aparece frequentemente no Novo Testamento, que é a palavra ansiedade. Jesus diz assim, não andeis ansiosos com nada. Por que a Bíblia não diz assim, não fiquem em paz? Porque não precisa, né? Os homens são ansiosos, eles têm medos, eles sabem que eles não têm controle, eles não conseguem entender direito os seus corações, seus sentimentos, o seu mundo, tudo é muito estranho, não é? Paulo diz, não esteja ansioso por coisa alguma. Jesus diz várias vezes, não fique ansioso. A palavra ansiedade no grego é merima.
merina, que significa o estado de você estar em pedaços, você está dividido. Você não tem um princípio unificador de todas as coisas em você. Você está aos pedaços. Então, deixa eu dar uma definição da palavra que que em português na Bíblia se traduz por ansiedade, que é merina. A preocupação, a ansiedade, por exemplo, nós pensamos numa metáfora, você estar fora de contato real com o seu chefe, com a pessoa que te supervisiona no trabalho, ou com o dono da empresa, não sei. Então, imagine que você trabalha em um lugar onde você tem um chefe, o chefe de departamento, ou você trabalha direto com um diretor-geral, ou com o dono, mas digamos que também essa pessoa é o seu melhor amigo, e um amigo muito próximo, muito querido, é o seu confidente. Então você é capaz de realizar o seu trabalho de uma maneira descontraída, não é? Por quê? Primeiro de tudo, você não tem medo de estragar tudo. Você não está o tempo todo com medo, porque você sabe que essa pessoa que está acima de você é essa pessoa que é seu amigo, é próximo, gosta de você, você também dela. Você não tem medo de cometer um pequeno erro e cai uma tempestade na tua cabeça. Você não está realmente preocupado e ansioso, nem pisando em ovos no seu trabalho. Você está livre disso. Além disso, se algo der errado no departamento ou aonde você está trabalhando, se acontecer algo estranho, confuso, você não vai entrar em pânico. Você diz, eu vou falar com ele, para ele me explicar o que é isso, para ele me dizer qual é o caminho, para ele me dizer como agir. Eu não preciso me preocupar, eu sei que eu vou aprender sobre isso, eu sei que eu vou ser ensinado adequadamente, eu sei que eu vou conseguir informações privilegiadas, eu sei que eu serei levado pelo caminho certo aqui, eu não serei marginalizado, eu não vou ficar de fora, não vou ser jogado fora. Então você tem essa paz no seu trabalho, porque você está em contato com o chefe, ou com o diretor, ou com o dono. Mas se ele é um estranho, se você não tem nenhuma intimidade com ele, se você sentir uma distância dele, você trabalha com medo o tempo todo, ansioso. Será que se eu errar aqui, fazer isso, ele vai me dar embora? Será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Será que esse pequeno erro vai se transformar? O que significa ser cristão? Significa que você é um cidadão do reino. Por um lado, significa que você está em contato com a pessoa responsável por toda a história, por toda a sua vida, do início ao fim, cada detalhe dela. É por isso que você vê, Paulo diz que se você foi regenerado, você agora não é mais forasteiro, não é mais estranho, você não está mais alienado do dono do mundo, do Criador do mundo. Se você não está falando essa linguagem, você perde a definição bíblica. Por um lado, significa que você está em contato com a pessoa responsável por toda a história, por todas as circunstâncias. Nenhuma circunstância da sua vida está acontecendo, sendo dirigida por alguém que você não é próximo. Se você não está falando em termos próximos, se ele e você não estão na posição de intimidade, você vai ficar com medo das coisas. Será que as coisas estão indo bem? Será que elas vão terminar bem? Quem está em contato com aquele que está dirigindo a história não está ansioso assim, porque ele diz assim: eu tenho certeza que todas as coisas, aquele que começou a boa obra vai terminar. Eu tenho certeza que aquele que esse Deus que me amou, me chamou, ele opera todas as coisas para o meu bem. Você vê? Se ele e você não estão em posição de intimidade, você vai ficar preocupado com cada coisa da vida. O que será que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo, você vive assustado, você fica assustado porque não tem certeza, você está em pedaços. É isso que a palavra preocupação, ansiedade significa. Mirina, você está em pedaços, a sua vida não tem um princípio unificador, você é um estranho no seu mundo, você está com medo,
Você pode colocar de outra forma: se você está vivendo sem contato com Deus, se está vivendo uma vida que não está voltada pela habitação do Espírito Santo a glorificá-lo numa vida de obediência, você vive o oposto, você não está obedecendo o manual do proprietário, você está no mundo dele, mas não está vivendo de acordo com ele. Se você comprou uma máquina e sai do manual e resolve operar a máquina sem o manual, o que acontece? Aquela máquina, ela vai perder a sua unidade, porque ela foi feita por uma pessoa que disse como você deve mantê-la, como deve manter a máquina, como deve fazer ela ficar funcionando bem, sabe? É por isso que Paulo está dizendo que você não é mais estranho. Quem fez a tua alma é próximo a você agora. Quem fez seu coração, quem fez tudo que você é, quem fez o seu mundo. Se você lubrificar, em certo sentido, com óleos determinados, em determinados intervalos, como o proprietário diz, as partes da máquina vão permanecer unidas e funcionando, do motor do carro, de qualquer aparelho. Agora, se você não fizer isso, vai chegar uma hora que não vai haver unidade naquela máquina. Ela vai começar a estar desconectada de si mesmo, vai haver atritos entre as partes dela, vai haver... É isso que Merina quer dizer, você vai ficando aos pedaços. Aquela máquina não está funcionando agora mais como uma máquina, ela está começando a entrar em atrito com ela mesma e ela está agora convulsionando, ansiedade. Mas se você fizer a manutenção que o designer que construiu a coisa sabe que precisa, não será assim, mas senão ela vai desmoronar, vai bater máquina, o motor vai começar as peças a se chocarem, vai se destruir. Essencialmente, o que significa ser cristão, estar em Cristo, é que você vem e se submete agora, por causa da sua nova vida, ao manual do proprietário, que é a palavra de Deus, a pessoa que te construiu, a pessoa que fez sua alma, a pessoa que fez seu coração, que fez sua mente, que fez seu corpo, que fez o mundo, que criou o casamento, que criou as coisas que compõem a sua vida. Isso não é um trabalho árduo. Você vê, esse não é o tipo de coisa que meu professor de álgebra daria a mim, por exemplo, e aos meus amigos, como acontecia, trabalho só para tirar a gente da rua, só para dar coisa para a gente fazer, era só para dar dor de cabeça, não é? Só para nos manter ocupados, porque achava alguma coisa, sabe? Não, nos fazer ficar agitado. Não é o que a palavra de Deus é. Um cristão é alguém que entrou sob a palavra de Deus, submeteu a ela e, como resultado, descobre que ele se encaixa no mundo de Deus, que a sua alma se encaixa, que a sua alma, coração, os seus anseios, o seu coração foi feito para descansar em algo, e agora ele descansa. As coisas estão se encaixam, você se sente em forma, porque quando faz essas coisas, você está fazendo as coisas para as quais você foi construído, você foi feito para a glória de Cristo. Quando você não está assim, você está em fragmentação, você foi feito para se deleitar em Cristo, mas você não se deleita nele, tua alma nunca se deleita. Por isso que Agostinho diz, nossos corações foram feitos para quê? Para descansar em Deus. Enquanto eles não descansarem em Deus, eles não encontram descanso, eles são ansiosos, eles estão buscando esse descanso em tudo quanto é canto, você sente que você está em pedaços. Eu estava lendo um livro de um famoso teólogo, que era professor de teologia, e que tinha um amigo dele que também era professor universitário e era um cientista importante, mas era ateu, e eles mantiveram correspondência, e essas correspondências viraram um livro. O nome desse cientista é Philip, e apesar de ser amigo desse pastor durante muito tempo, que era teólogo, ele era ateu, e eles conversaram muito, mas ele nunca foi chamado por Deus. A certa altura ele se apaixonou por uma outra professora universitária, pesquisadora também, chamada Françoise,
e eles decidiram que, por causa da carreira deles, como pesquisadores, cientistas, às vezes não podiam estar nos mesmos lugares, enfim, eles decidiram que, por causa das suas carreiras, não deviam se casar, porque se casasse, a carreira de um deles ia ser prejudicada, porque ela tinha uma carreira acadêmica importante, e o François, o Philippe, tinha uma carreira importante, a François também tinha, e se ele se casasse, alguém ia ter que morar onde não devia, não é? O que ia atrapalhar a sua carreira, ou a carreira de um ia ser atrapalhada, ou a carreira dos dois. E eles pensaram, não precisamos nos casar, não é? Ele conta isso lá, não é? Não precisamos nos casar, além disso, nós não precisamos nem ficar juntos todo o tempo. Você está lá fazendo suas pesquisas lá no outro lugar, nós temos essas necessidades hormonais e estamos satisfazendo elas agora, juntos, eu e você. Quando a gente vai ficar muito tempo em outro lugar, nós podemos encontrar alguém para suprir essas necessidades hormonais que nós temos. Não há absolutamente nenhuma razão para arruinarmos nossas vidas e nossas carreiras. E, enfim, 2 anos depois, vivendo assim, felizes, eles finalmente voltaram e falaram: vamos nos casar, o que acontecer não importa, nossas carreiras, nós estamos infelizes, nós queremos ficar juntos. E o Philippe então escreveu a esse teólogo uma carta que eu acho muito reveladora e intrigante. Lembre-se que ele é ateu, não é cristão. Ele diz assim na carta: não sei por que é tão difícil viver sem um compromisso permanente. Ele é um cientista. Agora, é claro que a gente sabe por que é tão difícil, porque como a gente é cidadão do reino, do rei que fez todo mundo, nós sabemos por quê. Ele não sabe. E ele diz assim, ele não consegue entender. Ele diz: minha compreensão científica do homem é que nós somos o resultado de acontecimentos fortuitos no universo. Nossos desejos são resultados de genes, instintos e hormônios. Então o amor é realmente uma ilusão, não é um sentimento chamado amor, é só nossos hormônios, instintos, genes trabalhando para perpetuar a espécie. Ele está dizendo: nossos desejos são o resultado de genes, instintos e hormônios, então o amor é realmente uma ilusão. Mas nunca percebi que minhas ideias haviam drenado da vida a sua alegria. A mulher que eu amo, o amor não existe, mas eu amo essa mulher. François e eu não podemos viver com base nessas opiniões e nessas afirmações científicas que nós acreditamos, mesmo tendo certeza que elas são corretas. É quase como se nós não entendêssemos quem nós somos de verdade. Ou seja, ele está dizendo: eu sou um estranho no mundo em que ele acredita que tudo que a alma é instinto, genes e hormônios. Ele diz: pela ideia e certeza que eu tenho do que é a vida, não faz sentido eu não ser feliz se eu não estiver com a François, porque o amor é só os hormônios trabalhando. Por que a gente tem essa necessidade de se ligar a alguém, de estar junto? Ele diz: eu não consigo entender a vida. As coisas que eu acredito não explicam quem eu sou, não explicam quem a François é, e não explicam por que nós vamos colocar nossas carreiras em jogo, mas queremos ficar juntos. Eu não tenho, a base teórica da minha vida não combina com a realidade dentro de mim. Você vê, ele é um estrangeiro. Ele está dizendo, é assim que ele acaba, né? É quase como se nós não entendêssemos quem somos. Ele está dizendo, nós temos uma teoria para a vida, mas ela não combina com a realidade. Ele é estranho, ele é um estranho no mundo. Nossos desejos são o resultado de genes, instintos e hormônios. Então o amor realmente é uma ilusão. Ele é um cientista, mas ele está dizendo, eu não me encaixo. Aquilo que eu sinto por ela e como eu vejo a vida de fato, como eu estou sentindo a vida, essas explicações da vida não explicam, na verdade, quem eu sou. Ele está seguindo o manual do proprietário? Não. Você vê, ele diz, é quase como se nós não entendêssemos a nós mesmos, nós não conseguimos entender a nós mesmos. Ele experimenta o quê? Fragmentação. Ele acredita que algo é uma coisa, hormônios, genes, ao mesmo tempo ele sente que ele tem que ficar com a François,
Não faz sentido lógico. Eu sou um cientista, eu devia priorizar minha carreira, sentir que isso é só hormônio, gênese, que o amor é uma ilusão, mas eu não consigo. Ele está fragmentado entre o que ele acredita e como realmente a vida dele está indo. A Bíblia diz que quando você se torna cristão, quando é regenerado, e Cristo é o teu Salvador e Senhor, você não é mais um estrangeiro e forasteiro. Você compreende, sabe responder a tudo na vida. Tudo fica coerente. Você não é mais fragmentado. Você não busca mais para a sua alma coisas nas coisas que não podem dar aquilo. Você agora compreende o mundo, você compreende a vida. Você compreende o que é amor, você compreende o que é a psicologia da alma. E é nesse sentido que você não é mais um estrangeiro. Você está em contato com aquele que tudo foi feito por ele, por causa dele e para a glória dele. Quando sua vida, sim, vai para o reino do Filho do seu amor, então você não é mais um estrangeiro. Você estava vivendo no mundo antes como um estrangeiro. O mundo não funciona. Você é todo fragmentado. Você diz que eu tenho que seguir os meus, para ser feliz eu tenho que seguir os meus desejos. Mas o problema é que você tem desejos que são contraditórios. Você nunca sabe qual é o seu maior desejo, e o seu maior desejo hoje não é o seu maior desejo amanhã. Então você vive o quê? Fragmentado. Você quer ser magro e comer coisas gostosas. O que você gosta mais? Ser magro ou comer aquilo? Você não sabe. Tem época que você fica fazendo a dieta, mas você pensa, acho que eu gosto mais mesmo é de comer pudim. Você não tem como seguir o seu desejo mais forte, porque você não sabe qual é o seu desejo. Tem que ter uma coisa que não seja os meus desejos. Desejo uma coisa hoje, outra amanhã. E qual é o mais forte? Você vê eles aqui, eles queriam focar na carreira, mas eles também queriam ficar um com os outros. Eles não tinham uma explicação. Por que as teorias tão certas para eles não funcionavam, para eles saírem da fragmentação, da ansiedade? Agora eles vão ficar ansiosos para dar carreira. Eles não tinham descanso. Então vamos ver a maneira positiva. A primeira é essa. Paulo diz que você agora não é mais forasteiro. Você agora não está mais alienado de Deus. O mundo dele, como ele fez para a alma funcionar, para a gente se relacionar com todas as coisas, agora você se sente finalmente sem fragmentação. Como você não busca a tua paz no dinheiro, quando ele se vai, a sua paz não vai. Deus não fez você para procurar paz no dinheiro. Como sua alegria final não está em determinada coisa, quando aquilo se vai, você não entra em ansiedades e medo só de pensar nisso. Por quê? Porque a sua alma não foi feita para descansar naquilo. Você não é mais estranho. Você agora sabe se relacionar com o mundo de Deus. E agora a coisa positiva, né? Você é concidadão dos santos. Você não é mais forasteiro nem estrangeiro. Você está no mundo de Deus, do Criador, pelas razões pelas quais Ele criou a alma, o coração, enfim. Agora, isso é o negativo. Você não é mais forasteiro, nem é mais estrangeiro. Você é concidadão dos santos. Você é da família de Deus. Essa é a parte positiva. Agora, a razão pela qual eu penso que Paulo trouxe essa ideia de cidadania foi porque no mundo romano as cidades eram cidades-estados. Você podia pertencer ao Império Romano, mas você não era romano por causa disso, não é? A gente não vive num mundo muito parecido como o de Paulo. Então havia cidades-estados. Se uma pessoa que era cidadã em uma cidade específica viajaria pelo Império Romano, mas continuaria a ter os deveres e os direitos de cidadão daquele outro lugar. Você podia estar na Ásia, em províncias que foram anexadas pelo Império Romano, mas você ainda era cidadão romano. Mas as pessoas que viviam lá, apesar de estar no Império Romano, não eram cidadãos romanos. Então, por exemplo, então você tinha direitos e deveres que outros não tinham. Paulo, por exemplo, era um cidadão romano, de nascimento, ele diz. Então, quando ele estava em Filipos, por ter feito coisa que as pessoas lá da cidade não gostaram, pegaram Paulo e jogaram ele na prisão. Agora, a maioria das pessoas poderiam ser pegas e colocadas na prisão no Império Romano pelas autoridades locais, mas se você fosse um cidadão romano, você tinha os seus direitos.
E se você fosse um cidadão romano, você não poderia ser colocado na prisão a menos que você tivesse sido julgado. Você tinha o direito de só ser preso se você fosse julgado. Isso era o seu direito. Então, depois de passar uma noite na prisão, Paulo explicou isso aos supervisores de Filipos. Vocês me prenderam. Vocês não perguntaram. Mas eu sou um cidadão romano. E quando eles souberam isso, eles ficaram o quê? Perturbados. Porque eles sabiam, ele tem direitos. Nós não podíamos. Nós podíamos pegar todo mundo aqui em Filipos e botar na cadeia. Nós não podíamos fazer com ele. É isso que Paulo está pensando aqui. Embora Paulo estivesse lá na Ásia, ali, né, já no finalzinho da Europa, mas quase lá já era a província romana da Ásia. Ele tinha os seus direitos intactos, não importa onde Paulo fosse no Império Romano. Ele era um cidadão romano, ele podia estar em qualquer lugar. Um cristão é alguém que, embora não viva no céu, tem os mesmos direitos e deveres do cidadão do céu. É isso. É por isso que ele usa, vocês agora são concidadãos dos santos. Agora, quais são os direitos e deveres? Infelizmente, é uma lista que eu diria incontável, né? Que 10, seria muito mais. Mas vamos ver se a gente olha 3 até o fim. Primeiro, você tem agora, não é, o que nós vamos chamar de direito a recurso. Com isso eu quero dizer que um cidadão tem o direito de ir ao topo, se necessário. Nós falamos que Paulo tinha o direito não apenas de um julgamento, mas se Paulo achasse que o julgamento que mesmo romanos deram a ele não era adequado, como cidadão romano ele tinha o direito de apelar a César. Nós sabemos que Paulo fez isso, que um dia ele achou que não estava sendo tratado da maneira que devia ser tratado, estavam deixando ele lá, enrolando, ele apelou para o imperador. Por que ele podia apelar isso? Porque ele tinha o direito, só os cidadãos romanos podiam, ou seja, esse tribunal romano aqui nessa cidade não está funcionando direito, estou vendo uma certa política aqui, está meio estranha, então vou apelar ao imperador. Ou seja, se vocês estão fazendo coisas que não estão de acordo, então agora o imperador vai tomar conhecimento. Ele tinha o direito. Então você pode imaginar que tremendo direito era esse, que privilégio era ser um cidadão romano naqueles dias. Além de você não poder ser tratado como todo mundo, porque você era um cidadão romano e só podia ser colocado na cadeia através de um julgamento correto e justo pelas leis romanas, você ainda se achasse que alguém estava aplicando a lei romana de uma maneira que não era adequada, você podia apelar para o imperador, para o teu caso ir lá. Se você é um cristão, você tem o mesmo direito, mas é muito maior que o que Paulo tinha. Dê uma olhada em Cristo. Uma e outra vez, você vê os cegos se aproximando de Cristo, as crianças se aproximando de Cristo, e o que nós vemos os seguidores de Cristo fazendo? Os discípulos estão sempre dizendo, volte, não perturbe, o mestre tem muita coisa para fazer, ele é ocupado, tira essas crianças daqui, ô mestre, tem uma mulher aí gritando, perturbando, não é isso? Os discípulos eram assim. Mas o que você vê Jesus sempre fazer? Não deixe vir minhas crianças. Não deixe. Por que vocês estão mandando o cego calar a boca? Não é. Pelo contrário, ele diz, sejam como as crianças para virem a mim. Eu já falei a respeito disso aqui. Jesus não está falando, sejam puros como as crianças, porque ninguém tem pureza para poder ir a Cristo, ou nem as crianças. É que as crianças são totalmente dependentes, elas não confiam nelas para nada, elas precisam, como eu disse, ser carregadas, alimentadas, limpar, elas não fazem nada. Jesus diz, só alguém que tem essa percepção da sua incapacidade total está sendo trazido a mim. Então Jesus é o tipo de imperador, porque é óbvio, você viu, Paulo apelou a César, mas o imperador era Nero. Nem sempre apelar para o imperador era a solução, porque o imperador podia ser ruim, mau, e às vezes eles eram os piores que existiam. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós temos esse direito, e ele é o rei do universo, o que criou o nosso mundo, que agora nós não somos mais estrangeiros nele. Ele tem sempre palavras assim para aqueles que pertencem a ele. Romanos 8, por exemplo, diz, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é isso? É um direito de recurso. É melhor você levar a sério, como Paulo apelou a César, então, porque ele tinha aquele direito. Você não é como um jornalista alemão
Hank Haney, que quando estava morrendo, alguém disse para ele: você acredita em Deus? Você acredita que Deus pode te perdoar? As pessoas gostam de fazer isso quando alguém está morrendo, porque acham que realmente, se alguém disser sim, aí pronto, ele nasce de novo. Então, embora ele tenha vivido uma vida de licenciosidade, rebelião, incredulidade, quando ele estava morrendo, as últimas palavras dele diz assim: Deus perdoará. Eu sei que Ele perdoará, porque esse é o trabalho dele. A resposta é não. Não é assim como é como se alguém da Zâmbia, alguém de Uganda, achasse que pode apelar para Bolsonaro, apelar para Donald Trump. Ele não pode, não tem esse direito. Não por justiça, não pode. Não é a tarefa de Donald Trump me dar justiça. Eu não sou cidadão americano. Eu não tenho nenhum direito de apelar que ele faça valer a justiça para mim. Eu não sou cidadão dos Estados Unidos. O fato é que o direito de apelação é um direito de acesso do qual nós falamos por causa do que Jesus fez por mim. Você pode ir até o cume central do universo só por causa dele. E nós obtemos o que? Justiça para o nosso caso. Nenhuma condenação há para nós por causa de Cristo. Por causa do que Jesus fez, Ele abriu o caminho para o Rei. Então, no Antigo Testamento, uma das melhores histórias disso, que você enxerga isso, e é uma história incrível mesmo, é a história de Esther, por exemplo. A certa altura, Esther vai a Assuero, que é o imperador da Pérsia, e ela sabe que se ela entrar na presença do imperador, mesmo ele sendo o marido dela, sem ser solicitada, se ele não levantasse o cetro para ela, ela seria morta. Se por um lado ele não levantasse, ele tinha a graça dele, ele tinha o favor dele. E a gente sabe que ela disse: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, por causa dos motivos que nós conhecemos, e se perecer, eu pereci. E ela não tinha o direito de entrar. Você vê, agora o que aconteceu foi que o cetro foi levantado, e essa imagem significa ser cristão, não exatamente como aconteceu com ela, porque, queridos, se você é um cidadão do reino de Deus, se você foi tirado do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor, o cetro de Deus está sempre levantado para você. Você sempre pode ir com ousadia no trono da graça pelo novo e vivo caminho. Nunca o cetro do rei vai estar abaixado. Então, você sabe que alguns, talvez aqui, diz: eu sei algumas coisas e Deus sabe o que são essas coisas, porque Ele deveria me ouvir, ou então, se eu fizer determinadas coisas, Deus vai me ouvir. Se você é um cidadão do reino, o cetro está levantado para você. Se não é, não está. Isso traz um ponto muito importante para nós, é o conceito de cidadania, que diz muito sobre o que significa ser cristão. O cristianismo, basicamente, em primeiro lugar, é um status, é uma posição legal. É isso que a doutrina da justificação é. Você é cidadão de um reino. Então, certa vez eu vi uma pessoa falar com um pastor sobre a sua igreja, e a pessoa disse para aquele pastor: olha, em sua igreja algumas pessoas são cristãs e convertidas, outras não são. E o pastor respondeu de uma maneira muito estranha. Ele disse assim, ele ficou bravo, ele falou: não se atreva a dizer isso, essas pessoas aqui estão todas tentando o melhor, e existem diferentes graus de cristãos por aí, somente Jesus Cristo era um verdadeiro cristão, todo mundo está a caminho para isso, então você não julgue. Isso faz sentido? Não, porque isso não existe. É um completo repúdio ao que o versículo aqui está dizendo para nós. Não há graus de cidadania. Você é brasileiro ou não é? Você saiu do império das trevas e foi para o reino do Filho do seu amor, ou você não foi. Não existe mais ou menos brasileiro. Ou você é ou não é? Você é um cidadão ou não? Se você não é cidadão, você pode se candidatar a ser um cidadão brasileiro. Ou seja, quem ainda não foi regenerado pode ser chamado por Deus um dia, mas a pessoa é ou não é?
ela não está sendo, isso não existe. Então, as pessoas entendem pouco o que o Evangelho é, como Paulo está mostrando aqui, como cidadania, estar no reino de Deus. Então, o que faz uma pessoa ser brasileiro, americano, é o idioma que ela fala? Não. Se ela não falasse português direito, ela deixa de ser brasileira? Não. É a moda que ela está vestindo? Não. O que torna uma pessoa americana, brasileira, não é nenhuma dessas coisas. É algo objetivo. Ela nasceu lá. Ela tem um documento, ela tem uma cidadania. A cidadania é que faz de você um americano, ou um brasileiro, ou um inglês. E o que faz você cristão? É o fato de hoje você estar melhor do que ontem. O que faz você cristão é que você já solicitou a cidadania, está esperando. Não, queridos, houve um momento eficaz em que Deus nos chamou de fato, em que nós fomos aí e falamos: eu sei que eu sou estrangeiro, eu sei que eu sou alienado de ti, eu sei que eu não posso apelar a ti, eu sei que eu não mereço nada de ti, eu sei que eu não posso fazer nenhum tipo de apelo, não é? Era como o cidadão de Zâmbia apelando ou exigindo que Donald Trump fizesse alguma coisa da justiça para ele, quando ele não é um cidadão americano. Eu sei que eu sou um forasteiro, eu sei que eu vivi como um estranho, eu nunca vivi para a sua glória, eu vivi no seu mundo, eu sei que eu não tenho o direito de ser aceito por ti, mas eu não confio mais nos meus próprios esforços, eu confio tão somente no que o teu filho fez. É assim que o Espírito Santo nos leva eficazmente. Aceite-me só por isso, não é? Só por causa dele. É assim que nós somos levados para o reino de Deus. É assim que nós recebemos nossa cidadania. Só o Espírito faz isso. Isso é o momento, isso que é, você atravessa a linha, você é tirado do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque há uma pequena voz, às vezes, que diz para nós: olha, por que Deus devia te ouvir? Nós não estamos pensando que é porque nós fizemos isso ou porque nós oramos mais. Nós oramos mais, nós estamos sendo santificados mais, mas não é por isso que nós achamos que Deus nos ouve e que o cetro dele está sempre direcionado para nós. Nós sabemos que é só por causa do que Cristo fez. Isso faz nós sabermos lidar com todas as acusações contra nós. Mas o segundo direito é o direito de escolta. Nós falamos sobre o direito de cidadania. É isso que a justificação faz. Ela nos dá o status, o direito, mas não para aí, porque senão isso não é o Evangelho. Então, eu gosto de ler histórias de grandes batalhas, e eu li a história da batalha da Orelha de Jenkins. Eu achei engraçado, Batalha da Orelha de Jenkins. Que batalha é essa? Fui ler a respeito. E é uma batalha importante, não é? Em 1739, a Grã-Bretanha estava no auge do seu poder naval no mundo, não é? Dominou o mundo inteiro. O sol nunca se punha sobre o Império Britânico. E foi nessa época que teve a Guerra da Orelha de Jenkins. E é engraçado. E foi um conflito bélico que durou 9 anos, de 1739 a 1748. Por causa da orelha de uma pessoa mesmo, não é? Entre a Espanha, que também era uma potência naval, não tão grande quanto a Inglaterra, mas era uma potência naval, e a França ficou do lado da Espanha na guerra, e a guerra aconteceu a maior parte no Caribe. Então houve uma batalha nessa guerra em que foi envolvido 186 navios britânicos, 27 mil soldados. É a maior batalha naval até o desembarque da Normandia na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na história, a única batalha naval maior do que o desembarque da Normandia é a Guerra da Orelha de Jenkins. Ou seja, é incrível isso. Então havia um único navio britânico que foi capturado por um navio espanhol aqui na América. E o capitão desse navio espanhol, Júlio León Fandinho, ele tomou o barco britânico e ele arrancou a orelha do capitão do barco, do Jenkins.
E o Jenkins, ele pegou a sua orelha, botou lá num vidro lá de uma bebida alcoólica, voltou para Inglaterra, levou a orelha dele com ele. E você vê, esse é o segundo dia, tem o poder do reino. Se você é cidadão do reino, o poder daquele reino está ao seu lado. Então ele salvou a orelha, colocou uma garrafa de licor para preservar, levou para a Inglaterra, foi no parlamento. E em 1738, então, ele foi com a sua orelha lá na Câmara dos Comuns, e ele levantou a orelha diante de todos ali, e ele contou que o capitão espanhol abordou o navio dele, arrancou a orelha dele, e o primeiro-ministro, o Walpole, ele não queria entrar em guerra, mas se aquilo era verdade, se alguém arrancou a orelha de um cidadão britânico, então ele atingiu toda a Inglaterra. E então ele declarou guerra em 23 de outubro de 1739, e ela durou até 1748, 9 anos, milhares de pessoas. Agora, por quê? Você pode pensar assim: puxa, uma orelha vale uma guerra? Não é? Arrancaram a orelha do Jenkins, mas não era melhor resolver isso de outra forma? A maior batalha naval antes do desembarque da Normandia foi por causa disso. Mas o capitão Jenkins, como um ser humano particular, não valia uma guerra. Não valia uma guerra. A orelha do capitão Jenkins também não valia uma guerra. Mas o capitão Jenkins, como cidadão do Império Britânico, não podia ser tratado daquela forma. Todo o poder do Império Britânico estava a favor dele. E quando você fez assim com o cidadão Jenkins do Império Britânico, você atacou o Império Britânico, e agora o poder da coroa britânica ia cair sobre quem fez aquilo. Todo o poder do Império Britânico escoltou aquele cidadão, capitão Jenkins, de volta à cena do crime no Caribe, com sua frota de navios. E então houve uma guerra de 9 anos, para que ninguém desafiasse o poder do Império Britânico. Queridos, se você é um cidadão do reino de Deus, você tem todo o poder do reino de Deus ao seu lado. Você não só tem o status de cidadão. É por isso que alguém que começa a contar como se a conversão fosse apenas justificação, está negando tudo que o Evangelho ensina. Há pouco tempo eu falei, o Evangelho é sobrenatural, é nada, porque a Bíblia diz. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Deus não, a graça é muito diferente da lei. A graça, ela não diz para você assim: olha, tenha paz. Agora se vira, você tem que ter paz, senão você está desobedecendo. A graça produz, dá o que ela, porque é o poder do reino, é o poder do reino. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz assim: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. É o poder. Então há 2 poderes do mundo: há o poder do pecado e a graça. O poder do pecado é o poder do império das trevas. Você vê, a Bíblia diz assim: ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ao poder do reino do Filho do seu amor. Esse poder é infinitamente maior. É por isso que o apóstolo fala assim: o pecado não tem mais domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da graça. Esse poder da graça é tão maior do que o poder do pecado, o poder do império das trevas. Havia o poder espanhol, mas havia o poder do Império Britânico. E ao arrancar a orelha do capitão Jenkins, agora eles tinham um problema com o Império Britânico. Então nossos pecados nos dominavam, nos escravizavam, mas ele nos resgatou do império, em algumas traduções, do domínio, das potestades das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É uma questão de poderes. Agora nós lutamos, Paulo diz assim em 1 Coríntios 10, 3: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pelo poder de Deus no mundo e em nós, porque havia coisas em nós e há que não está sujeita a Cristo, elas são sujeitas por esse poder.
Esse é o poder de escolta. Não são uzes, não são espadas de verdade, são armas espirituais, é a graça de Deus. É que onde o poder do pecado abundou, o poder da graça superabundou. Onde o poder do império das trevas dominava, agora domina muito mais o poder do reino do Filho do seu amor. No dia que cortaram a orelha lá do soldado, do Capitão Jenkins, era o poder espanhol ali impondo aquilo, mas agora ele tinha ao seu lado todo o poder. Não era uma questão do Capitão Jenkins. Se ele fosse lutar contra a Espanha, como é que ele ia lutar contra a Espanha? É isso que é um cristão dizendo: não consigo vencer isso, aquilo ali não pode, eu não posso ter paz porque eu sou fraco. Isso seria como o Capitão Jenkins dizendo: eu não posso lutar contra o exército, a marinha espanhola. Não pode mesmo. Mas a questão não é você, a questão é o poder do Império Britânico. Então, primeiro de tudo, você tem o poder do reino contra suas próprias fraquezas internas e seu pecado. É por isso que a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Não é porque vocês se tornaram fortes, mas porque agora há um poder. Como o Capitão Jenkins teve, você não sabe que tem hábitos, medos, impulsos, desejos que às vezes te rasgam há anos, ansiedades e medos. O que você vai fazer com eles? Você vai simplesmente dizer que não há nada em você que possa lutar contra eles? Você tem o poder do reino. Cada sermão é sobre isso. Cada parte da palavra de Deus. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todas as coisas que se levantam contra a obediência de Cristo. Você tem a palavra de Deus que está viva e ativa e que pode lidar com todas essas coisas. É o que está dizendo. Você tem o Espírito. Se você não sabe o que isso é, você não está entendendo o que é ser um cidadão, não é, do reino de Deus. Então, mas é óbvio que imagina uma pessoa que tinha sido escrava a vida inteira e todo dia ela entrava na cidade e as pessoas, determinada pessoa que tinha autoridade sobre ela dizia: vai pegar água, tratava ela mal, e se ela não fizesse aquilo a vida dela estava em risco. E agora, sei lá, por exemplo, na história americana, Abraham Lincoln assinou a proclamação de emancipação, e agora aquela pessoa entra na cidade, agora ela tem direitos de cidadão, ela não é mais escravo. Paulo diz: nós não somos mais escravos, nós somos concidadãos dos santos. Então, a partir do dia que Abraham Lincoln assinou, aquela pessoa de escravo passou a ser um cidadão dos Estados Unidos. Agora ela tinha todos os direitos e os poderes dos Estados Unidos a favor dele. No dia seguinte ele podia entrar na cidade e aí aquelas pessoas podiam falar algumas coisas, mas agora ele podia reagir àquilo de outra forma. Ele tinha a lei, ele era um cidadão, ele não era mais um estranho, ele não era mais um escravo. Agora, talvez inicialmente, depois de viver 40 anos como escravo, 50, ele, quando visse aquelas pessoas, ele se levantasse alguns medos. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar a verdade. Eu agora sou um cidadão americano, eu tenho a lei, está a meu favor. É assim que nós estamos todos os dias meditando na palavra de Deus. Nós fomos levados para o reino do Filho do seu amor. O poder de Deus agora habita em nós, em nossos novos corações. E assim, muitos de nós nessa sala às vezes falamos, argumentamos como se fôssemos escravos. Paulo diz: nós não somos mais escravos do pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele tinha. Vocês não são mais escravos do pecado, vocês são livres, vocês são cidadãos agora, cidadãos do reino. Você tem um poder do reino sobre você. Então ele diz assim, Romanos 6, 14 e 15: porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. É óbvio que Deus está usando todas as coisas para nos levar dia a dia para um nível mais elevado de todas essas coisas que agora nós somos e temos em Cristo. Então, você acredita que o poder de Deus está ao seu lado? Você é igual o Capitão Jenkins, que pegou a sua orelha. Nós podemos falar qualquer coisa pela orelha do Capitão Jenkins, né? Em vez de vocês falar assim: eu vou ficar sem orelha mesmo aqui, o que eu vou fazer com essa coisa?
a Espanha tem navios, ela tem muita gente. Não, ele foi lá e levou para o parlamento britânico e disse: olha o que fizeram, olha o que fez. E todo o poder britânico caiu sobre a Espanha. É isso que nós temos. Nós temos recurso. Paulo diz assim: tudo que for amável, puro, de boa fama. Ele não está falando sobre coisas gerais que um ímpio pode ter. Ele está falando sobre Cristo. Ele está falando sobre cada característica de Cristo. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E a paz de Deus que é certo. Está vendo? É o poder do reino. É o poder do reino. O rei do reino, ele é o príncipe da paz. Ele nos dá a sua paz, ele nos dá o seu poder. Cada uma das coisas que ele tem estão agora em nós que estamos em seu reino. Então, como vimos antes em Filipenses 3:20, nossa cidadania está no céu. Nós temos agora politeuma, vivemos sobre a política do céu. Nós podemos apelar, nós temos acesso a Deus, como Paulo apelou lá ao imperador, por razões diferentes, mas não temos só o status, o documento. Nós temos o poder do reino de Deus. Se você disser para mim hoje: olha, eu fui tirado do império das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor, a não ser que você diga que o império das trevas é mais poderoso que o reino do Filho do amor de Deus, você não pode dizer que alguma coisa está te escravizando, porque você não é mais escravo, você é concidadão dos santos. Você agora pertence a Deus. Você é da família de Deus, você é concidadão dos outros. Você não é mais xenói, você não é mais estranho. Você sabe lidar com tudo no mundo, porque esse é o mundo de Deus. Você sabe como a alma funciona, como a vida funciona. Você sabe como o mundo sobre o pecado funciona. Você sabe aonde a sua alma encontra paz. Você não está fragmentado. Você tem o poder do reino ao seu lado. Você está debaixo da graça, com o seu poder enorme que ressuscitou Cristo dos mortos. E cada uma dessas coisas estão operando poderosamente na sua vida. O teu status é diferente, você foi justificado, mas não só o status é diferente. Você não é só agora cidadão do reino, o poder do reino está a seu favor. Mas a Bíblia não diz que se Deus é seu rei, você não terá problemas, mas diz que o rei desse reino, ele governa todas as coisas, não só você. Então, todas as coisas agora funcionam para o seu bem. É isso que também acaba com a merina, a ansiedade, o medo, porque você sabe que o rei do reino, ele governa tudo. Lembra, por exemplo, de José, foi vendido, tal. O que ele falou? Vocês intentaram mal, mas Deus fez isso operar o bem. A Bíblia diz: todos os cidadãos desse reino estão sob essa realidade. O rei do reino que eu vivo, ele domina a história inteira. E esse é o tipo de poder que está na minha vida. E por último, nós não podemos desenvolver, mas eu falei 3, vou dar a última. É o dever de representar o seu povo. Se você é um cidadão, você representa seu povo. Se você é um cidadão, você representa o rei. Aqui nos diz que se você é um cidadão, você faz parte de uma nação. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento firme, que é dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Se você é cidadão, você faz parte de uma nação. Pedro diz assim, 1 Pedro 2,9: você é uma nação santa. O sacerdócio real. O versículo 15 do capítulo 12 de Efésios, nós estamos lendo, diz assim: Deus aceita judeus e gentios e os torna um novo homem. Quando Pedro diz em 1 Pedro 2,9, você é uma nação santa, ele diz etnos, é a palavra grega que ele usa. É da onde vem a nossa palavra etnia. O que é uma etnia? Como a ética étnica difere uma da outra. Nós não somos um monte de pessoas que pegou o cristianismo e encaixou na nossa vida, e pegamos aquelas coisas que a gente acha que eu sou assim, não é? Eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa que não tem paz, eu sou uma pessoa assim, mas eu sou cristão. Você não, o evangelho não é isso. Você se tornou uma nação, você se tornou uma nova etnia. O que isso quer dizer? Você é um grupo étnico. O que difere um grupo étnico de outro étnico? É que os cristãos, eles não são diferentes. Nós somos pessoas diferentes, mas da mesma etnia. Pedro está dizendo: vocês foram feitos uma nova etnia. Então, como é que funciona uma nova etnia? Qual a diferença entre um chinês e um alemão? É que eles são de etnias diferentes. Isso forma o que eles são
como eles pensam a vida. Toda pessoa regenerada, de fato, que está no reino de Deus, ele vê a vida da mesma forma. Ele tem diferença, mas essas diferenças são circunstanciais. A tua etnia, ela vai te ensinar tudo, como os homens e as mulheres se relacionam. Certamente homens e mulheres se relacionam na China, um pouco diferente do que se relacionam na Alemanha, na Europa. Como os filhos se relacionam com os pais, depende da sua etnia. Como você se veste, o que é uma boa arte, o que é um bom trabalho, o que é digno, o que não é digno, não é? As boas práticas no negócio, o que é engraçado, o que não é engraçado, tudo depende da tua etnia. A tua etnia, a tua cultura te forma. Então você na China pode ver o cara fazendo um troço e pensar, pô, o cara tá cuspindo ali, que é isso, gente? Mas o que? Ele foi criado na cultura dele, aquilo lá é normal. Mas na sua não é, você é estranho. É estranho. Porque isso te faz se relacionar com o mundo de uma maneira, se vestir, tratar as outras pessoas. O que significa quando a Bíblia diz que você se tornou uma nova etnia? Isso é radical, significa que você é um cidadão e sabe que é cidadão, e a igreja não é uma sala de palestras. Nós não viemos aqui hoje para ouvir algumas palestras que nós vamos, cada um de nós, aplicar a sua vida como achar melhor. Nós somos uma nova etnia. Nós vemos a vida da mesma maneira. Nós somos como um alemão e um chinês. Nessa etnia há diferenças. Por exemplo, se você é um alemão e você é médico, e você é alto ou é baixo, ou você é assim, assado, essas diferenças são circunstanciais, mas a cultura que te cerca é a mesma. Os valores. Isso é igual. A igreja não é apenas então um clube social, onde você vem de vez em quando ouvir alguém falando e cantar uns hinos e ouvir alguma palavra que vai te ajudar na semana, vai te dar força. Não, a igreja é uma contracultura, é uma planta piloto do que a humanidade devia ser se ela estivesse vivendo de acordo com o Criador. Se ela não fosse estrangeira e forasteira, se ela fosse cidadã. Então, essa é a palavra de Deus, é o novo e o velho Testamento. Nós olhamos para essa verdade, e isso tem a ver com a nossa etnia. Nós não vemos as coisas como o mundo vê. O chinês vê uma coisa de uma maneira, a gente vê de outra. Por quê? Porque a nossa cultura é diferente. Nós somos forjados pela nossa cultura. O chinês vê de uma forma, e a maneira como a gente foi criado na nossa cultura faz a gente ver de outra forma. Eu falei que a nossa cultura determina até o que é engraçado para a gente. Não é assim? Às vezes você vê um outro país, um cara contando umas histórias, todo mundo morrendo de rir. Você fica olhando para isso, não é engraçado. Por que estão rindo? Isso é ridículo. Por quê? Como você não está naquela cultura, você nem sabe se aquilo é engraçado ou não é engraçado. Então, se você é um cidadão do reino de Deus, significa que o cristianismo não pode ser um arquivo na sua gaveta, na sua vida lotada de outras informações. Parte do que você entende sobre a alma humana veio dali, de lá. Não. É a sua etnia, você é uma nova etnia. Você vê tudo dessa nova forma. E há todo um povo que vê, sente igual. O culto não é um programa de vigilante do peso, do AA, para ajudar as pessoas. Mais uma coisa que ele pode usar ou pode não usar. Não é uma filosofia que é uma vertente da psicologia que tem 40, 50 vertentes. Não é uma das teorias da escola da psicologia secular. Em vez disso, deve ser o centro da sua vida, da qual todas as outras coisas são controladas. Como a cultura de um homem controla como ele vê todas as coisas, um chinês, um ocidental, todas as partes. Agora, como nós enxergamos a vida flui da nossa etnia. E isso nos faz o povo de Deus, a família de Deus. Nós não pegamos aquilo e colocamos como brasileiro pode ter determinadas coisas diferente de outro brasileiro, mas ele tem a mesma cultura. Então, naquilo que é importante, naquilo que rege todas as coisas, nós somos guiados pela mesma coisa. Nós temos trabalhos diferentes, nós não usamos o tempo exatamente igual, mas aquilo que guia a maneira com que a gente vê a vida, a nossa etnia é nova. Nós somos uma raça, uma nação santa,
uma nova raça, uma nova etnia. Nós estamos no reino do seu Filho amado e vivemos e morremos por uma mesma razão, para glorificar Cristo. De certa forma, é o que Paulo nos mostra passo a passo. Não é? Ele diz assim, por exemplo, Filipenses 1, 20, 21: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Isso faz parte da nossa etnia. Isso controla a nossa vida. Se não pudermos mostrar que sabemos como lidar com tudo para a glória de Cristo, então é óbvio que nós não somos dessa etnia, dessa família, não estamos sob os poderes desse reino. Então você vê, esse texto é riquíssimo. Eu disse que há tanto aqui. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Vamos ficar de pé. Come to me, you